Cansada de informações vagas sobre Dubai? Você está curioso para conhecer os bastidores desse lugar incrível, desse hub de negócios, Dubai? O podcast em Dubai de hoje vai trazer para vocês mais uma novidade. Hoje, no ramo da saúde, uma profissional super requisitada. Todos nós brasileiros ficamos ali concorrendo para ver quando é que vamos conseguir um lugarzinho nessa agenda concorridíssima da doutora Renata. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Vânia Tarchiainen, sou a sua host de hoje no podcast em Dubai. E sou advogada tributarista, sou CEO da Tarker Wealth, uma empresa que cuida da sua empresa quando você quer vir se instalar no Brasil, seja como profissional, como empresário, como investidor. Nós fazemos todo o setup da empresa, fazemos a gestão de vistos, gestão financeira, gestão tributária, compliance, toda a parte legal para que quando você venha se estabelecer em Dubai, o faça de forma correta, da maneira compliance, para que amanhã ou depois não venhas a ter problema logo no seu início de chegada de vida, de carreira, de profissão, de empresa. A Tarker Wealth vai te ajudar nesse processo. E nós aqui com o In Dubai trazemos experiências de pessoas que já são empresários aqui, que são profissionais e que nos vêm dar uma palhinha do como é o dia a dia, como é as suas dificuldades, os seus challenges ao se instalar nesse lugar incrível que nós escolhemos chamar de lar. E hoje temos a doutora Renata, uma profissional gabaritadíssima, super engajada nas redes sociais, então uma moça moderna, não deixa a desejar em nada no profissionalismo, como eu a conheço, super, vamos dizer assim, perfeccionista, acho que é a melhor palavra para descrevê-la, está sempre preocupada em atualizar-se, em não se conformar apenas com a especialidade dela, mas ela trata de fazer com que a medicina dela seja holística e o mais natural possível, e por isso vocês vão entender o porquê que a agenda dela é assim tão concorrida. Mas antes vamos conhecer aqui a doutora Renata Von Kool. Isso, muito bem. Acertei! Renata, olha só, se vocês repararem, ela já tá ali com os negócios grudados, assim, não é maquiagem, errou ali, não exagerou. Não é accessory, não é jewelry. Não é simplesmente parte do tratamento dela, a gente vai conhecer esse tratamento, mas antes vamos conhecer sobre ela, sobre a Renata, como ela chegou aqui, quais eram as aspirações, qual foi o caminho que ela percorreu até estar aqui, por quanto tempo está aqui, Renata? Por você mesma, como foi esse seu trajeto, como foi que você escolheu a sua carreira, como era a tua vida no Brasil antes de vir para cá, e antes de vir para cá, no percurso de Brasil até chegar aqui, que a gente sabe que você andou por aí. Você tem 10 horas do seu tempo. Não temos, faça um resumão. Não, primeiro de tudo eu queria agradecer, Vânia, uma pessoa que eu super admiro também o seu trabalho. É incrível esse trabalho que você está fazendo, de realmente abrir os olhos, né? Porque assim, a gente sempre pensa, né? Eu desde os 12 anos de idade, eu falo que eu vou sair do Brasil. E aí a gente pensa que assim, não, é só, né, pegar a mochilinha e vamos lá. Vai embora. E não é bem assim, né? Então, assim, super tá de parabéns. Eu tô acompanhando o podcast e tá muito legal. Obrigada. Informação necessária e muito útil. Vamos lá, por onde eu começo? Começa pelo começo. Não, no começo não, gente. Vamos pular o começo. Começa pela metade. Começa pela tua profissão, por exemplo. O que te fez escolher a profissão de osteopata? Uma profissão diferente. A maioria das pessoas nem sabe o que é. Eu não sabia o que era até conhecê-la. Fui indicada. Falei, tá ok. Foi um médico que eu fui fazer um tratamento de coluna, um doutor aqui que indicou-a. E eu estava acostumada a ir a fisioterapeutas, mas o osteopata é tipo um grau a mais, vocês vão entender um pouquinho melhor. E eu acho muito importante, independente de Dubai, nada, mas assim, a tua profissão, ela é diferente. Eu mesma já indiquei você para outras pessoas, ela é osteopata, o que é isso? É de comer? Então, vamos desmistificar essa parte da tua profissão. Por que você escolheu, entre tantas profissões que você poderia ser, por que esse caminho, o que te direcionou aí? Então, eu acho que a gente vem com missão, né? E
Eu desde pequena, eu tive muito problema de saúde. Dos 2 aos 9 anos de idade, eu tinha, out of the blue, assim, do nada, eu tinha crises que até os 9 anos de idade ninguém entendia, o porquê. Eu tinha dores abdominais, vômito, aquele quadro típico de vesícula, mas que os pediatras falavam que não era nada. E, assim, dos 2 aos 9 anos, né, quando eu já entendia, eu já pedia para ir para o hospital tomar a injeção para tirar a dor e o enjoo. E graças a Deus minha mãe nunca desistiu, né, de falar, ela quer atenção. Muitos médicos falavam isso, ela quer atenção, deve ser porque a gente já fez todos os exames, não tem nada. E aí, com os 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com pedra na vesícula, mas já estava tão intenso que a cirurgia endoscópica não funcionou. Então, eu tive que fazer uma outra cirurgia, onde eu fiquei 2 meses internada no hospital. E o primeiro mês eu não podia beber e não podia comer. Então, assim, e aquilo nunca me traumatizou, apesar da minha mãe, né, coração de mãe dói. Mas isso já me levou, eu falava para os meus pais, quando eu crescer eu vou tirar a dor das pessoas. Então, essa era a minha missão. E aí, no início, eu falei, cirurgia, vou ser cirurgiã, porque foi o que meio que consertou ali naquele momento, era o que tinha me consertado, a cirurgia. E aí eu falei, vou ser cirurgiã. Só que aí, ao longo do caminho, dos 10 aos 13, eu continuei desenvolvendo as pedras, apesar de não ter vesícula, apesar de ter um bypass. E eu me perguntava, por quê? Por que estão formando cálculos? Por quê? Então, eu fui estudar, eu fui assim, eu quero respostas. E aí, com 15 anos de idade, eu quebrei o meu pé. Né? Apesar das vesículas da vida, eu fui sempre muito ativa, pratiquei muito esporte, dancei por muitos anos. E volta e meia eu tinha que parar por causa desses ataques. E aí, fazendo fisioterapia para o meu pé, um belo dia, o que depois foi meu professor de fisioterapia, foi a minha primeira graduação. Eu lá acompanhando um rapaz, sempre eu via, bonitão, entrava lá, e quando eu fui ver, ele era cadeirante. E um belo dia, assim, todo mundo começou a chorar na clínica, bater palma. E o meu professor, que era um senhor de cabeça branca, assim, chorava. E eu falava, gente, o que é isso? O que aconteceu? E aí me falaram que ele era paraplégico e que depois de 5 anos e várias cirurgias, foi a primeira vez que ele ficou de pé. E 5 anos fazendo fisioterapia. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Né? Porque, assim, é o walking hands que eu queria para poder ajudar as pessoas com dor. Então, entrei muito nova para a faculdade, com 16 anos, eu estava já eu fui a mais nova aluna da PUC de Campinas. E aí decidi, mas aí ao longo da fisioterapia eu ficava sempre com o porquê ainda na minha cabeça. Né? Por que isso? Mas por que o ombro dói e a gente trata o ombro e o ombro não melhora? Tem algo a mais? E enfim, e aí, como eu te disse, dos 12 anos eu já falei que eu ia sair do Brasil, acabei me casando com um piloto na época e fui morar em Bahrein. Olha só. Depois de fazer fiz pós em São Paulo e tal, e aí fui para Bahrein, eu tinha 23 anos, 2006. E uma das condições era assim, eu preciso trabalhar, eu amo a minha profissão, eu não vou largar nada pela minha profissão. E aí lá consegui emprego, fiz a prova, eles nem entendiam direito como seria a prova, então eles juntaram lá os médicos para me dar uma licença para trabalhar. E assim foi. 2 anos depois, vamos mudar para Dubai. E eu falei, gente, como assim? Tô toda estabilizada, tenho uma clientela enorme e vou mudar para Dubai. Não queria vir de jeito nenhum. Falei, ok, tem que ir, né? A gente acompanha, vamos lá. Mudei para Dubai. E aí foram 2 anos de luta para conseguir uma licença. Olha só. Tá? Porque assim, a fisioterapia no Brasil, a gente faz tipo medical school junto, né? A nossa carga horária é muito alta, são 5 anos full time. Né? Então eles falavam assim, mas você é médico? Eu falava, não, eu sou fisioterapeuta. Não, mas o teu currículo, enfim, vai e volta. 2 anos depois, naquela época a prova era oral. E eu no meio de um divórcio, agora. E aí eu falei, não, agora vai ser Deus. Se for pra eu ficar, eu vou ficar. Senão eu vou embora. E nessa época do divórcio eu comecei a ter fazer pancreatite. Então foi Talvez assim, o estresse, né? emocional, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais disso, né? O que eu descobri dentro da profissão por realmente trilhar o caminho. Né? Assim, na prática, na prática, porque vivenciando. Não no by the book, não, vivenciando. Hoje eu escuto muito, né, a gente escuta muito podcasts e eu escutei uma coisa interessante, que ele fala, André Fernandes, ele fala, aquele que passou e trilhou o caminho tem autoridade para falar. Então, comigo foi assim, na área da saúde. E
E aí, enfim, aí eu falei, agora vai estar na mão de Deus. Na época foram 6 pessoas me entrevistando, médico, cirurgião ortopedista, fisioterapeutas, neurocirurgião. Eu falei, gente, como vai ser? Enfim, brasileira, futebol, vamos falar da lesão do Ronaldo. E aí foi, e aí ainda fiz tratamento no neurocirurgião ali, eu não consigo virar o pescoço. E aí foi, quando acabou a prova, me dá o seu contato, quer trabalhar para mim? Eu falei, não, acho que eu passei. Mas foram 2 anos Mas não assim. tinha fisioterapia aqui? Tinha Antes? fisioterapia, mas o currículo é muito diferente. O nosso currículo do Brasil, e a gente tem essa coisa, né, de achar que desvalorizar um pouco o que é nosso. Quando a gente está no A gente tem Brasil, síndrome de vira-lata, né? não é? E assim, cara, a medicina no Brasil é tremenda, assim, o que a gente aprende na faculdade, comparado a gente tem agora na família fisioterapeuta que se formou na Irlanda, o nosso currículo é muito, muito mais rico, assim, é quase o dobro de horas, então... A mesma coisa acontece com o personal trainer, né? Uhum. O pessoal faz um curso aí nos Estados Unidos, 3 meses, 3 meses é personal trainer. Exatamente. Lá no Brasil é uma faculdade de 4 anos em especialização e tal, né? É isso. E aí a osteopatia veio como eu comecei a trabalhar para uma clínica chamava Osteopathic Health Center, então eram todos, a maioria osteopatas e eu de fisioterapia. E como eu tinha tido essas cirurgias e trabalhando com osteopatia, começou a abrir caixinhas de respostas, a conexão que tem o corpo. Então, o médico, que ele era MD, que a gente chama aqui, que é médico, que fundou lá em 1800 a osteopatia, ele linkou, ele falou, não, peraí, a gente tem um sistema nervoso central que irriga toda a parte funcional de órgãos, de circulação, e está tudo interligado. Então, a gente tem que achar aonde não está funcionando e dar a chave correta para que aquilo Tipo funcione. a acupuntura, que faz ali... Liberação de meridianos, né? A acupuntura também tem essa conexão, assim, aqui é o ponto da vesícula, Sim. né? Então, E aí precisa liberar a energia que está retida ali, mais ou então, menos exatamente, a assim. gente tem Mesma filosofia. exatamente, a gente tem um tratamento na osteopatia que parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está ali segurando na cabeça do paciente, realmente sentindo esse flow do que a gente chama de crânio-sacral flow, para ver onde estão meu português não anda muito bom. Eu tenho bem problema, eu misturo inglês, espanhol e não sai nada, assim, eu tenho umas palavras que eu invento ainda por cima. 16 anos, você tinha me perguntado, né? 16 anos aqui, casada com um irlandês agora, então assim, 10 anos já casada, então... Mas enfim, e aí eu comecei, assim, liberação de cicatriz, de aderência, né? De minha barriga tantas vezes aberta. Cara, eu conseguia respirar melhor, eu conseguia correr sem dor. Eu falei, eu quero estudar isso. Tá, mas aí, agora eu vou te cortar pra gente voltar lá pro começo. Vai, me corta, porque eu falo. Me explica pra gente aqui o que é a osteopatia, porque você já começou falando da osteopatia, mas o que ela é exatamente? Onde é que termina a fisioterapia e começa a osteopatia? E qual é o link de uma com a outra? E antes de chegar, né, onde você está indo? Vamos aqui explicar esse comecinho. Então, a fisioterapia, ainda no Brasil, a gente ainda tem essa noção de que a fisioterapia, assim, a gente não só atua no músculo esqueleto, né, musculoskeletal, que é lesões de esporte, quebrou o pé, como eu falei, tá com um ombro congelado, né, muita gente acha que é só isso. A gente também, no Brasil, a gente trabalha na UTI, a gente faz neonatal, a gente parte de respiratória, pós-transplante de coração, a fisioterapia também atua, mas muito voltada para essa coisa do exercício, voltada, né, para fisiologia, para dar um movimento, reganhar condição que seja cardiovascular, neural, a gente tem a pediatria neural, mas muito voltada a reabilitar o movimento, né, ter ganhos nessa área. A osteopatia, como eu disse, ele era médico e ele também sentiu esse gap, essa necessidade de conectar o corpo, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem tanto assim, tem um endocrinologista, e você vai no endocrinologista, ele te manda para o neuro, que te manda para o cardio, que te manda... Então, assim, a medicina está cada vez mais perdendo essa comunicação e de ver o corpo como um todo, né? E o Taylor já viu essa necessidade lá em 1800 e bolinha e criou a osteopatia, que é achar as disfunções
para funcionar e as interconexões. Então, assim, a gente percebe a coluna tem que tá funcionando, esse fluido tem que estar funcionando para estar irrigando a parte visceral, a neural, vascular bem. E se não está, a gente tem que dar a ferramenta correta pelo toque, por you name it, mas mais ou menos a maior parte do tempo é pelo toque. E a gente ajudar esse corpo a achar o próprio caminho de cura. E isso envolve várias manobras. Então, assim, muita gente confunde também o osteopata com o quiropata, né? Ah, eu vou lá no osteopata, ele vai me clicar inteiro. Quando a maioria das vezes, assim, eu trabalho com a mão na costela e fazendo o paciente respirar. Se é meu paciente, você sabe, a gente consegue uma liberação tremenda pelo toque, né? Por achar aquele buraquinho que não está funcionando e direcioná-lo para que o corpo volte a prestar atenção ali e faça funcionar. Interessante. Tá, então vamos voltar agora para a tua vinda para Dubai, né? Já passou por Bahrein. Bahrein é um outro país aqui pertinho, para que vocês só né? Porque o brasileiro, para entender o que é Bahrein, talvez pense que é mais um dos Emirados. Não é, é um outro país. Divisa ali com a Arábia Saudita. Isso, tem Arábia, Bahrein, aí tem aqui, é mais um país aqui do Golfo. Quando você veio do Brasil para Bahrein e depois para cá, o que te motivou, pelo que eu entendi, foi seguir o teu marido. Foi o meu processo também, né? Que veio lotado para essa região aqui. Nesse processo, você procurou exercer sua profissão. Foi mais fácil no Bahrein, difícil aqui, por causa da especialização do Brasil, né? Só fazendo um pequeno resumo, né? Sim. Da especialização da quase medicina, que seria um currículo quase de medicina, enquanto que aqui é uma fisioterapia bem, vamos dizer assim, mais para personal training, mais de exercício. Exato. Mas hoje, isso ainda continua assim ou você percebeu que houve uma evolução nesse sentido? Houve uma evolução tremenda, né? Hoje em dia, os profissionais da saúde podem fazer todo o paperwork, que é um paperwork, tem que mandar para a embaixada, em Brasília, do UAE, traduzir, juramentar, aquela coisa que todo mundo acha que passa por aqui. E, mais uma vez, tudo isso feito, você faz o upload no DHA, né? no site do governo, e faz o upload dos seus documentos, eles sendo aprovados, você faz uma prova online. Mas então, eu ouvi dizer que essas provas você só tem 3 chances de fazer a prova. Se você errar nas 3 chances, esquece, pode ir embora para casa que não vai ter uma quarta. Exatamente. Nem pagando, exatamente. Isso é assim, era uma das coisas que eu falava assim, nossa, eu já tive vários amigos que fizeram 2, 3 provas e não passaram, o que será de mim? Ainda mais, né, eu estava numa fase turbulenta da vida, mas graças a Deus, apesar de ser oral, né, eu tinha uma fisioterapeuta que eu via que ela me fazia perguntas que eu falava assim, gente, eu precisava pegar um livro de neuroanatomia para explicar para ela, porque você via ali que ela não estava com muita boa vontade, mas graças a Deus, eu passei, mas não foi fácil, né? Então, que nem eu te falei, eu acho interessante e muito importante a gente falar que não é só colocar a mochilinha e estou indo, né? Tem todo um controle. Hoje em dia é muito mais fácil, consegue se fazer do seu próprio país, mas tem a prova, e a prova é uma prova geral, tá? Não é uma prova assim, eu sou especialista em músculo esquelético, ou eu sou cardiorrespiratória, vou fazer só sobre isso. Não. É tipo a prova geral, vamos dizer assim. tudo que você estudou na faculdade, mais um pouquinho, vai cair lá. E pegadinhas. É tipo a OAB, gente. E várias pegadinhas, assim. Eu tive, sei lá, umas 4, 5 pegadinhas que assim, eu falei, gente, eles não estão querendo me dar licença. Coisa. Mas deu tudo certo no final, tá? Então, aí você começou primeiro a trabalhar com um médico que já ali viu seu potencial e já te convidou para trabalhar. E você sempre trabalhou com alguma clínica? Foi esse processo? Você é empregada, contratada, ou você é uma profissional liberal que presta serviço para a clínica? Como é que funciona? Então, no início, eu comecei numa clínica de osteopatia, como eu te falei, era uma equipe grande. E eu era profissional liberal, a gente trabalhava sobre comissão, então tinha as porcentagens, se você fizesse um tanto a mais. E eu gostei dessa ideia, eu sempre gostei de viajar, eu sempre gostei de fazer cursos fora, então eu falava, vou fazer um curso fora porque é a minha desculpa para poder viajar.
E então, assim, me dá essa liberdade. E até hoje eu tentei entrar no esquema daqui né, de ser salariada, mas tira a liberdade. Você tem que trabalhar 48 horas por semana, cumprir agenda e tal. E aí, pra gente se profissionalizar, estudar e tudo mais, é meio complicado. E funciona. Como profissional liberal, Então você presta serviço, presto você combina, olha, eu vou serviço. prestar serviço nessa sua clínica 3 horas por semana, sei lá, por exemplo. E Uhum, aí ser remunerada exato. em comissão. Parte fica para a Para clínica, clínica, parte fica para você. exato. Muito bem. E esse processo é o mesmo para médico, fisioterapeuta, Área da saúde. toda a área da saúde. Nutricionista, psicólogo, todos temos que fazer o DHA. Então, gente, não adianta chegar aqui e querer exercer a sua profissão sem licença. Não vai funcionar. Aqui tem essa característica, tudo precisa de licença. Algumas licenças, como a minha, por exemplo, não precisei passar por nenhuma prova, porque eu não atuo em tribunais, eu só dou consultoria. Mas ela que está com a mão na massa e na área da saúde vai precisar fazer provas, como ela falou, vai precisar passar pela prova oral. Então, esse já é a primeira dificuldade que vocês vão encontrar aqui. Mas suponhamos, Renata, que você queira abrir a sua própria clínica, porque hoje você optou, até porque você tem 2 filhos, ela tem 2 filhos lindíssimos, pequenininhos, coisa mais linda, loirinhos com zoião desse tamanho, parecem 2 céus. Crianças, né? Enfim, você realmente tem uma vida complicadíssima, mas as redes sociais, né, que a mulher assim é uma celebridade. Então, eu entendo que você não queira a responsabilidade de ter uma clínica, mas eu sei, pelos anos que você está aqui, que você sabe qual é esse procedimento, já inclusive ajudou a abrir algumas clínicas. Quer explicar um pouquinho para o nosso público como que é esse processo? Para alguém que queira trazer a sua clínica para cá ou queira se instalar aqui com uma clínica, como seria esse processo? Vamos lá. É difícil, mas não é impossível. E, como você disse, são escolhas que a gente faz, né? Eu prefiro, hoje em dia, estar muito mais trabalhando ali acho que não chegou a hora ainda. E o que eu vejo muito em Dubai, então, assim, como no Brasil, né? A gente tem burocracia. Então, faltou esse documento, agora precisa desse. E volta e pega. Então, assim, tem que estar disposto e tudo custa caro. Cada licença. Então, assim, vamos abrir uma clínica. Então, a gente tem que fazer todo o setup. Desenho, tem que ser aprovado, o Ministério da Saúde aprova, primeiro passo, aprovou, ok. Não, a pia está fora de lugar, e aí tem, né, tem que trocar, enfim, então... O mesmo procedimento seria no Brasil pela Anvisa, por Pela exemplo, Anvisa, né? exatamente, a Anvisa também tem todo esse procedimento, e assim, tem vários caminhos, né, mas tem profissionais que fazem, Sim, são sim. especializados nisso, em Nesse abertura de processo. clínica e tal. E é possível, é trabalhoso, né? Eu sempre crio o alerta de que assim, não venha esperando que vai ser 6 meses e você vai abrir a sua clínica, porque não é. Dá trabalho, leva tempo, investimento. Sim, sim, verdade. Isso tem que estar disposto. E tomar cuidado nas mãos que vocês vão cair, né? Primeiro, favor. pedir referências, pesquisar, para poder não sair aí se aventurando.